Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar as explicações sobre o Santo Sudário, terceira parte, né? Então gostaria de começar hoje de um aspecto mais teológico do problema, né? O porquê do ódio ao sudário. Por que odiá-lo? Então, Deus criou o homem para ele, né? Nós somos criados para Deus, não para nós mesmos. No entanto, esse serviço, essa submissão a Deus, o fato de servir a Deus, nós somos muito beneficiados, né? Deus não é avaro, né? Ele é muito... ele quer fazer o bem às suas criaturas. Então, o problema é que desde a criação das duas criaturas dotadas de inteligência, são os anjos e os homens, uma parte, tanto dos homens como dos anjos, rejeitou essa submissão. Rejeitou essa submissão a Deus. Eles quiseram ser independentes de Deus. Eles quiseram ser felizes em si mesmos. E não em Deus. Certo. Então, dessa escolha que eles fizeram, houve uma divisão, tanto entre os anjos como entre os homens. Então, Deus criou um só homem e uma só mulher no começo. E eles gerariam outros homens. Só que já a partir da primeira geração... Então, esses dois homens, eles escolheram isso aqui. Escolheram isso aqui. Os anjos se dividiu. Uma parte escolheu ser dependente de Deus, outra parte escolheu ser dependente de Deus e ser feliz em Deus. Só que na criação há uma hierarquia, né? Os seres sem vida, os seres com vida sem sensibilidade, os seres com vida e sensibilidade, os seres com vida, sensibilidade e inteligência, e os seres com vida sem necessidade de matéria. São os anjos. Então, só essas duas últimas classes, que são as mais elevadas, são dotadas de inteligência e de liberdade. A liberdade é para que a submissão dessas criaturas a Deus seja meritória. Porque Deus quis colocar para eles uma finalidade que está acima de suas naturezas, porque a finalidade de ambos é Deus. Uma finalidade que está acima tanto da natureza angélica como da natureza humana. É a melhor coisa que Deus podia fazer para nós, né? Não há motivo por que nós não querermos isso. É o melhor para nós. No entanto, o orgulho, né? Ele acha isso humilhante e quer
se comprazer em si mesmo, quer bastar-se a si mesmo. E o orgulho leva à revolta. A revolta, ódio. E o ódio é revoltoso, orgulhoso, se realiza naquela expressão conhecida de dar soco em ponta de faca. É como se estivesse com ódio daquela faca e quer, de qualquer maneira, injuriá-la, bater nela. E ainda que ele saiba que a cada golpe que ele der na faca, o prejudicado vai ser ele, aquele que dá o soco, certo? Vai se ferir. Mas ele prefere descarregar o seu ódio, mesmo com prejuízo próprio, do que ceder ao seu orgulho. Essa opção, muito bem. Então, essa divisão dos homens vai ser aqueles que vão aceitar. Então os anjos, por serem perfeitos, eles não têm, eles quando decidem uma coisa, eles não querem mais voltar atrás. Não querem. Nenhum demônio quer se arrepender. Nenhum demônio quer sair da situação que ele está. Porque ele ama, por assim dizer, satisfazer o seu ódio e sua revolta, mais do que deixar de sofrer as penas do inferno. Então ele está encadeado na sua situação. Ele não consegue. É diferente do homem. Como o homem é imperfeito, ele pode voltar atrás, ele pode se arrepender. E aí está a grande chave, né, da possibilidade de, apesar de ter começado com um homem e uma mulher só, os quais claudicaram, os seus descendentes e eles mesmos puderam voltar à dependência para com Deus e a ter a felicidade em Deus. Sempre uma possibilidade, porque sempre o homem vai ser livre, porque faz parte da sua natureza inteligente ser livre. Então, ele vai depender do homem se ele vai se salvar ou não. Então, eu falei aqui a palavra salvar. Isso é muito importante, essa palavra salvar. Salvar o que do que? Salvar do pecado e do inferno. O que é o pecado? É insubmissão do homem ao plano de Deus sobre nós. E o inferno é o castigo merecido. Certo? Então, o arrependimento do homem, vamos dizer por quê, vai ser capaz de nos salvarmos do pecado e do inferno. Né? Muito bem. No entanto, isso vai exigir uma coisa extraordinária. Vai exigir dois mistérios do amor de Deus para com os homens. Uma coisa extraordinária que normalmente só deveria encontrar em nós gratidão. Os dois mistérios se chamam encarnação e redenção. Esse pecado do homem, essa revolta,
não querer submeter esse plano divino fez com que o homem tirasse a Deus a glória que lhe cabe como Criador, que ele dá às suas criaturas as ordens que ele tem direito de dar, e as suas criaturas têm o dever de se submeter a essas ordens. Então, na medida que a criatura não se submete, ela tira de Deus essa glória que lhe é devida, devido a Deus. E como Deus é infinito, de uma dignidade infinita, né, essa tirada da glória, esse pagamento, né, dessa injúria, ele tem um aspecto infinito também. De tal maneira que, para fazer essa reparação, precisa ser o homem que injuriou a Deus, é ele que precisa reparar. No entanto, essa reparação tem que ser de valor infinito. Ora, só Deus é infinito. Só Deus é infinito. Então Deus vai resolver esse problema encarnando-se. Ele vai assumir uma natureza humana de tal maneira que a pessoa desse homem é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. E por causa disso, todas as ações desse homem são de valor infinito. Então, Deus vai vai resolver que haverá uma ação propriamente desse homem que vai ser o ato da reparação, que vai possibilitar o arrependimento do homem, trazer-lhe de volta a vida divina que ele havia perdido pelo pecado. Então, que vai trazer de volta a possibilidade de ele ter a Deus como centro de sua vida, agora e na eternidade. Certo? Muito bem. Até aqui vimos esse plano. Então, alguns homens vão se submeter a esse plano, outros não querem. Ele é livre, ele não tem o direito à liberdade dá a possibilidade do mal, mas não o direito ao mal. Certo? É a possibilidade. Ele pode no sentido de que é possível que ele faça o mal, mas não pode no sentido de que ele tem o direito de fazer o mal. Tá? Muito bem. Mas justamente como Deus deixa ao homem essa liberdade, se ele não quiser seguir a vontade de Deus, ele não segue. Ele vai pecar e vai ser condenado depois. Como por assim dizer, o problema é dele, certo? No entanto, o que vai acontecer na história? Uma coisa que hoje acontece também. É muito importante nós sabermos isso. Hoje se repete a história. É que com o decorrer dos séculos, Deus vai fazer uma aliança com os homens, com Abraão.
Essa aliança vai ser uma promessa de esse homem-Deus que iria pagar a dívida do homem e iria nascer de Abraão, ou seja, seria um descendente de Abraão. Certo? A primeira restrição, por assim dizer, desse homem, o caminho que ia trilhar, que ia ser trilhado até chegar a esse homem. Depois, bem mais na frente, nosso Senhor Deus, né, vai dar a Moisés todo um ritual. 3 coisas podemos distinguir: cerimônias, dogmas e prescrições morais. São coisas externas, mas que devem corresponder ao interior. Antes, estão a serviço do interior. Ou seja, estão para a alma e para a salvação eterna. Esse é o objetivo do homem que Deus criou, para o céu, para a eternidade. Essa vida é uma passagem e uma provação. Né? O que vai acontecer? Com o correr do tempo, os dirigentes... Então, isso aqui é uma religião, tá? Uma religião. É um conjunto de cerimônias e dogmas que tem como objetivo religar. Aí que está a substância da coisa. Religar o homem com Deus. Toda essa parte externa está em função disso, da religação do homem com Deus. Por quê? Porque nós somos homens, feitos de matéria e espírito. Então, é normal que haja partes materiais. Mas não são a parte material não é o principal. A parte material, a principal é espiritual. Ela está para isso. Ela está para salvar o homem. Salvar o homem do pecado e do inferno. E levá-lo para o céu. O que vai acontecer? Com o decorrer dos séculos, os homens vão decair, como normalmente acontece. Decaem do bem e vão se dirigindo ao mal. Só que nessa religião do Antigo Testamento, religião verdadeira, fundada por Deus, havia uma hierarquia, como é normal numa sociedade. Os que mandam e os que obedecem. E havia a classe sacerdotal e, por assim dizer, a classe ensinante. Então, os membros dessas 2 classes decaíram de tal maneira de que essa classe aqui, no tempo que Nosso Senhor veio, ele estava apenas ligado às cerimônias. Eles não se importavam nem com os dogmas, nem com as prescrições morais.
porque eles eram sacerdotes, tinham que fazer cerimônias. A classe ensinante já conservava as três coisas: as cerimônias, os dogmas e as prescrições morais. No entanto, sem a parte espiritual. Eles já não tinham como objetivo a vida eterna, o céu. Eles tinham como objetivo a terra. Eles já faziam parte daquela família de homens que não eram dos filhos de Deus, né? Vimos que logo de Adão vai separar duas famílias. Então, eles vão ter uma aparência da família dos filhos de Deus, mas na realidade eles já não pertenciam à família dos filhos de Deus. Eles pertenciam à família dos filhos dos homens, as pessoas que estavam procurando a felicidade nessa vida. O problema é que eles vão usar dessa autoridade que eles têm sobre o povo. Eles vão querer transmitir esse vírus, né, ao povo. O povo resistia. O povo esperava o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, que ia salvá-los do pecado e do inferno. O povo esperava o céu, o povo queria a vida sobrenatural, queria a Deus. Mas, então, havia essa... O povo respeitava muito eles, né? Era normal, a hierarquia é assim. Mas, como eles abusavam de seu poder, abuso de autoridade, né? Eles queriam chegar a esse objetivo. É mais ou menos essa do orgulho. A pessoa quer uma coisa e ele quer destruir tudo que está na frente para ele alcançar o seu objetivo. Muito bem. Então vai aparecer nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai entrar nessa religião e vai abolir essa religião, porque essa religião era figurativa. A realidade é nosso Senhor. Todos esses séculos anteriores eram uma preparação para nosso Senhor. É Ele que vai salvar os homens. É Ele que vai religar o homem a Deus. Mas o que vai acontecer? Como esses homens estavam na posse do poder da religião, que até aquele momento era a religião oficial, verdadeira, fundada por Deus, e quando eles veem que Nosso Senhor vai abolir essa religião, fundar outra, nova, que vai ser não figurativa, mas real, e cujo objetivo, assim como esse aqui também era, mas foi deformado, cujo objetivo é levar para o céu, eles não se conformam, eles não aceitam. Eles queriam usar daquela religião para isso aqui. Então, quando eles veem Nosso Senhor um obstáculo que vai destruir a obra deles, e toda aquela influência que eles queriam ter sobre o povo judeu e depois sobre todo o mundo, eles se veem se esfacelar diante de Nosso Senhor. Nosso Senhor veio pregar para eles, mas os seus apóstolos era para pregar para todo mundo. Então, e é uma substituição da religião judaica, do Antigo Testamento, entre judeus,
e a instalação dessa nova religião em todo o mundo pagão na época. E era o contrário que eles queriam. Eles queriam instalar a religião deles, do judaísmo, com essa concepção terrena em todo o mundo também. Né? E eles como dominantes, evidentemente, da religião. Todos os homens submissos a eles. Então, essa oposição a Deus, ao plano divino, se formou nessas pessoas, causou nessas pessoas um ódio. Que até então as pessoas podiam, bom, eu não quero seguir a Deus, eu quero pecar, eu quero viver a minha vida, eu vou para o inferno, é problema meu. O problema é que esses homens aqui, eles já tinham um plano para todo mundo. Eles queriam realizar esse plano. E vem Nosso Senhor e frustra esse plano deles. Então, eles se enchem de ódio. De ódio. Por mais que nós vejamos o amor de Deus para conosco, no sudário, nas cruzes, eles odeiam porque eles não querem ir para o céu. Não interessa eles para o céu. Eles querem ser felizes em si mesmos, eles não querem servir a Deus. Deus, para eles, é instrumento. O centro da vida deles é eles mesmos. Então, essa é a causa do ódio. Não há motivo por que alguém odiar Nosso Senhor. Não há motivo por que ver tanto que Nosso Senhor sofreu para nos salvar e odiar essa obra. Então, é um ódio de soco em ponta de faca. Eles estão diante da realidade, veio um milagre inexplicável, estudar inexplicável. O que eles vão fazer? Vão negar a realidade? Eles não conseguem. Diante da realidade, contra fato não há argumento, eles dizem. O que eles vão fazer? Querem destruir. E destruindo, acaba essa coisa que está incomodando. Assim eles fizeram com o Nosso Senhor. Nosso Senhor está incomodando? Mataram. Nosso Senhor ressuscitou Lázaro, eles queriam matar Lázaro. E diante de uma evidência, um milagre, uma ressurreição, não queriam saber. Estava atrapalhando, tira da frente. Porque eu quero fazer o que eu quero. Pronto. Então, é essa a explicação do ódio ao sudário. Né? Então, foi longo, mas eu acho que é muito importante, porque é muito teologal isso. O segundo ponto que eu gostaria de dizer, que tem muitos pontos, né? Mas aos pouquinhos, se Deus quiser, a gente vai falando. É o carregamento da cruz. Nós, na vez passada, aludimos a isso, né? Dizemos que é uma opinião do Dr. Pierre Barbet, de que Nosso Senhor só carregou a parte horizontal, chamada patíbulo, porque normalmente é assim que faziam os romanos. A parte vertical, chamada stipes, ficava fixa no lugar da execução e os condenados levavam até o local da execução a parte horizontal. Então, quais os argumentos que podemos aduzir em favor dessa opinião? Então, uma coisa, já acabei de falar, o costume dos romanos em fazerem assim. Outra coisa é o peso do patíbulo. Pode-se estimar, é claro, sabemos que as madeiras divergem de peso de acordo com o tipo de madeira, mas pode-se fazer uma média. Então, estima-se que o patíbulo
que serviu para Nosso Senhor, que Nosso Senhor tinha por volta de 1,80 m. Nós sabemos, creio que todos sabem, que quando nós esticamos os braços de uma ponta à outra dos dedos, é a mesma distância entre a nossa vértice até o nosso pé, certo? Então, 1,80 m aqui. Então, abrindo os braços, Nosso Senhor, podemos supor que o patíbulo tivesse 2 metros, ou seja, 10 centímetros depois de cada ponta dos dedos, mais ou menos, excedendo um pouquinho, né, de 1,80 m, mais 20 centímetros, 2 metros. Então, o peso do patíbulo. Então, uma madeira de 2 metros de comprimento, e pelo sudário também dá para se ver a largura. Então, juntando essa largura, supondo que é quadrado, né, provavelmente esse patíbulo pesaria uns 50 quilos, certo? 50 quilos, creio que todos sabem, é o peso de um saco de cimento. Nós sabemos que os estivadores, né, aqueles que carregam cimento, é um peso considerável. Eles têm que fazer assim e tal, tem que andar certinho, senão dá defeito na coluna. E são homens fortes, tá? Então é um peso que um homem consegue carregar, mas para carregar com certa facilidade não é fácil, não é? Então, nós estamos acostumados a considerar Nosso Senhor como Deus, porque Ele é Deus mesmo, mas às vezes esquecemos que, principalmente na paixão, Ele quis deixar a sua natureza, por assim dizer, entregue à sua fraqueza. Ele não quis que a sua divindade interviesse naqueles sofrimentos de tal maneira que atenuasse aqueles sofrimentos. Então, ele estava ali sofrendo como um corpo humano, como qualquer homem. Ele era um homem forte, trabalhador na carpintaria, andava muito, em 3 anos caminhou muito, então, alto, tá? Mas ele havia sido flagelado cruelmente e também curado de espinhos. Passou a noite recebendo pancadas. Passou a noite em claro, não dormiu. Então ele estava extremamente fraco. E quem executou a crucifixão, né, os romanos, eram pagãos. Eles não acreditavam que Nosso Senhor fosse Deus. Nem os judeus acreditavam, muito menos os romanos. Então, estavam considerando um homem normal, assim, um homem que não era Deus. Então, eles normalmente tinham que supor que só se poderia colocar sobre os ombros de Nosso Senhor um peso que ele conseguisse carregar. Não é? Porque se pensarmos no peso da cruz completa, ou seja, a parte vertical e horizontal, nós teríamos que triplicar esse peso, porque normalmente o tamanho da parte vertical é o dobro da horizontal. Então seria 150 quilos. O que é impensável, tá? Um homem carregar, nas condições que estava o Nosso Senhor, carregar esse peso. Outro argumento que o Dr. Pierre Barbet, é interessante que os franceses, os antigos, estudavam grego, estudavam latim, estudavam grego, e os evangelhos foram escritos em grego, não é? Então, o verbo que ele diz que foi usado, se não me engano, por São João, quarto evangelista, para designar que Nosso Senhor estava carregando a cruz, era um verbo
porque na nossa língua não tem isso. Esse verbo carregar, em grego, não admite a ideia de arrastar. Ora, se ele levasse a cruz completa, ele arrastaria a cruz, certo? A parte vertical estaria no chão sendo arrastada. Ora, o verbo que é empregado pelo evangelista não admite essa ideia de arrastar. Só admite essa ideia de carregar no alto. Muito bem. Outra coisa é as marcas nas costas do Nosso Senhor. Marcas. O sudário ele é muito interessante, ele prova justamente sua autenticidade através de coisas enigmáticas e que causam perplexidade. Olha aquela imagem ali, na nossa cabeça deveria ser diferente, entendeu? Deveria ser diferente. Então é mais uma prova da veracidade, porque se fosse um falsário, ele iria representar aquilo que normalmente as pessoas pensam, e não uma coisa diferente que todo mundo pensa. E a gente vai ver como é que realmente uma representação do que realmente aconteceu, né? Então vimos uma das vezes passadas, que o corpo humano, aqui nas costas, ele não é reto, ele é assim. Então, se nós temos um corpo humano deitado de bruços, né, com o rosto para o chão, então essa parte aqui não é reta. A coluna dorsal faz assim, não é isso? Mais ou menos. Então, se uma madeira escorregar sobre as costas de uma pessoa, ela vai esfolar as costas. Mas vai esfolar aqui e aqui, certo? Porque a madeira é reta e o corpo não é reto, certo? Então nós vemos no sudário as costas do sudário, a parte das costas, duas manchas mais ou menos. Espero que eu consiga desenhar. Se não me falha a memória, é mais ou menos assim. Então, que representa esse patíbulo que ele se deslizou sobre as costas do Nosso Senhor e feriu justamente essas partes do corpo que são, desculpe a palavra, mas é assim que se fala, salientes, que saem, né, que se sobressaem. Então essas partes que se sobressaem, que são mais altas, elas é que vão ser feridas com essa passagem do patíbulo. Dr. Pierre Barbet, ele trabalhou em vias férreas e ele viu vários homens carregando mourões para botar na via férrea. E de vez em quando ele via esses homens tropeçarem e caírem
com o mourão. Mourão não, chama-se... mourão é para cerca, aquilo chama-se... esqueci o nome. Então são madeiras, tipo uma de cruz, né? Mais ou menos esse tamanho, quadrado assim. Então, e como que eles levavam? Eles levavam assim. Eles colocavam sobre o ombro, a parte mais comprida para trás, uma parte menos comprida para frente, a mão sobre a madeira. Então, aí fazia um equilíbrio. Tá? Então a pessoa ia andando. Só que quando tropeçava, o que acontecia? Naturalmente a pessoa vai fazer assim, ó, vai botar a mão aqui para se apoiar no chão. E essa mão aqui normalmente vai fazer isso, ó. Vai abrir assim. E esse ato vai fazer com que o mourão, esqueci o nome, acho que dormente. O dormente, ele vai abrir também. Ele vai fazer isso. Então essa parte vai para lá e a parte de trás vai para a esquerda. Aí quando ele cai no chão, né, de bruços, esse dormente, ele vai escorregar, ele vai correr aqui. Então vai começar aqui e acabar aqui. Ele vai ferir a pessoa. Exatamente o que nós vemos no sudário, certo? Aí vem um problema, é uma explicação que ele dá, me satisfaz, ninguém está obrigado a se satisfazer com essa explicação. Mas eu acho interessante. É o seguinte, que o costume dos romanos não era fazer isso. Ou seja, não era que os condenados carregassem assim o patíbulo. Ele carregasse assim. Colocava o patíbulo aqui, a mão por cima assim, amarrava. Havia o costume também de quando eram vários condenados, uma corda aqui, outra corda no pé. Essa corda no pé amarrada na mão do outro lá, e essa corda na mão amarrada no pé do outro lá. Por quê? Eles iam despidos para o lugar do suplício e sendo flagelados no caminho. E a gente tem que pensar a realidade, né? A morte pior que se podia pensar na vida de um homem era um crucificado. Então, você acha que se consideraria muito feliz se um soldado lá metesse uma lançada nele e acabasse com a vida dele de uma vez, do que ter que chegar lá no lugar do suplício da cruz. Então, eles certamente estavam se contorcendo, querendo fugir, fazendo qualquer coisa para sair dali. Então, era todo amarrado, se um puxava aqui, derrubava o outro lá, e flagelo em cima para andar. Então, no entanto, Nosso Senhor foi diferente. A gente vê na paixão que Nosso Senhor domina os acontecimentos. Por exemplo, Nosso Senhor foi flagelado. Pilatos mandou flagelar Nosso Senhor. Então, despira o Nosso Senhor para flagelar. Romano não tinha pudor. No entanto, quando Nosso Senhor acabou de ser flagelado, eles vestiram Nosso Senhor, botaram a roupa do Nosso Senhor. Aí, depois, um soldado lá, inspirado pelo demônio, quis fazer uma comédia com ele de rei. Aí tiraram a veste do Nosso Senhor novamente. Aí botaram como rei e assim ele foi apresentado todo flagelado ao povo. Pilatos, eis o homem. No entanto, depois que acabou isso, e que Pilatos condena Nosso Senhor para ir para a cruz, eles vestem Nosso Senhor outra vez. Nosso Senhor vai vestido para o Calvário. Né? Então a gente vê que Nosso Senhor domina
os acontecimentos. No Horto dos Oliveiras, eles vêm prender Nosso Senhor, e Nosso Senhor começa a falar, e todo mundo fica calado, ouvindo ele falar. Né? Ele fala, derruba todo mundo no chão. E no meio do caminho, no Calvário, umas mulheres estão chorando, ele para e fala com elas. Então, as coisas, a gente tem que ver que tinha uma mão de Deus ali que não seguem todos os acontecimentos como a gente imaginaria que deveria acontecer, uma execução normal. Então, esse Dr. Pierre Barbet supõe que o centurião, provavelmente, vendo que Nosso Senhor não oferecia nenhuma resistência, não estava querendo fugir, ele falou assim, não precisa amarrar esse homem não, põe aí nas costas dele, deixa ele levar, ele vai levar sozinho. Então ele levou, provavelmente Nosso Senhor levou assim, com as mãos desamarradas, né? E certamente foi um trabalho devagar, que foi trabalhando esse homem, esse centurião, que no final ele vai dar um grande testemunho da divindade de Nosso Senhor, quando Nosso Senhor morre. E certamente ele vai aos poucos observando Nosso Senhor, né? E vendo que era um homem diferente. Ele certamente não tinha dado o passo no ato de fé, mas ele via que esse homem não era para ser tratado como os outros. Muito bem. Então aí está a explicação, né, desse carregamento da cruz. E outra coisa é a palavra cruz. A palavra cruz. Porque atualmente se pensa cruz, as duas hastes, a vertical e a horizontal. Não é? E normalmente é isso mesmo. No entanto, existe uma figura de linguagem, né, chamada sinédoque, que é muito empregada, quer dizer, relativamente muito empregada, e a Sagrada Escritura tem tudo quanto é de formas de se exprimir, né, compatíveis com a linguagem, e uma dessas formas é a chamada sinédoque. A sinédoque, ela aplica uma palavra que designa o todo a uma parte ou o contrário. Designa ao todo o nome de uma parte. Aqui no caso, né, quando os evangelistas dizem cruz, eles estão fazendo, provavelmente, então, nosso Senhor Jesus Cristo carregou a cruz, que carregou uma parte da cruz. Né? Atribui-se, então, a uma parte da cruz o nome do todo. Né? O nome do todo. Às vezes eu acho um pouco impressionante, mas é assim. É assim. É bem provável que foi isso que aconteceu. Né? Aqui não estou com na minha cabeça um exemplo. Mas é isso. Então, quando fala carregou a cruz, ele carregou o patíbulo. Porque o patíbulo, enquanto é uma parte da cruz. Porque então não faria sentido, né? Carregar o patíbulo, somente o patíbulo, na realidade, né? Ele era um complemento de alguma outra coisa. Isso. Né? Ele compunha, né, um conjunto, né? Isso. Então não fazia sentido se pensar somente no patíbulo como fora daquilo que era o algo maior do qual ele faria parte, que era a cruz, né? O conjunto da coisa. Então são expressões que às vezes as pessoas ficam muito impressionadas, mas é uma questão de costume. Essa pessoa, como a questão do cravo na mão, né?
As pessoas, é difícil as pessoas aceitarem isso, que não é na palma, é difícil aceitarem que Nosso Senhor carregou só a parte Eu horizontal. acho que esse, padre, é um dos erros dos testemunhos de Jeová. E eles dizem que como Nosso Senhor carregou só o patíbulo, né, então essa cruz era só uma estaca, né, e que Nosso Senhor não foi crucificado, por assim dizer, né, com os braços abertos, né, com uma forma de cruz mesmo, mas assim com as duas mãos juntas, né, Para numa cima. estaca. Justamente, são as afirmações que esbarram com o sudário. A gente, se Deus quiser, vai ver depois que os escorrimentos de sangue da mão mostram como chama? O ângulo dos braços de Nosso Senhor abertos. Então, bom, tem outros assuntos, mas o tempo já está. Então vamos parar aqui. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.